Bom dia a todos. Agradeço a comissão organizadora, a professora Sônia, a Maria e a Ana, por terem aceito a minha comunicação. Eu queria agradecer também a equipe de apoio, principalmente a Flora, que estava rapidamente já saindo. Sem ela, esse evento também não teria sido feito, né? Ela coloca tudo na sua organização muito precisa. Agradeço os meninos também que estão ajudando aqui. Bom, obrigada. Eu vou falar para vocês um pouco sobre parte da minha pesquisa na tese de doutorado, sob orientação da professora Ana Cavalcante, que trata da pintura, a demanda de pintura de retratos no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Propomos analisar, então, nesse seminário, apenas algumas obras do Auguste Petit, um dos muitos artistas que chegaram no Rio de Janeiro nesse período, onde trabalharam para consolidar as suas carreiras, dedicando-se a esse gênero, o retrato, tema recorrente da arte oitocentista. O francês, o pintor Auguste Petit, iniciou sua formação na França. Essa é uma imagem do livro do Laubelino Freire. Então ele começou na França a sua formação, principalmente os autores em dicionários, principalmente no Vénésie, cita o nome de Eugène Méliès. Ele veio para o Brasil e se estabeleceu aqui em 1864, dedicando-se à pintura de paisagem e, sobretudo, os retratos. Além de ter sido professor no Liceu de Artes e Ofícios, Petit participou ativamente das exposições gerais promovidas pela Academia Imperial de Belas Artes, possibilitando uma maior visibilidade no cenário artístico carioca. Destacou-se principalmente pelos numerosos retratos que pintou, por exemplo, para as Irmandades Religiosas. José Roberto Teixeira Leite definiu o pintor como retratista e paisagista, pintor de naturezas mortas e professor. E o autor destaca principalmente esse gênero. Teixeira Leite enfatizou que a crítica contemporânea não lhe era favorável, a exemplo do crítico Gonzaga Duque. De fato, apesar de reconhecer que Auguste Petit executou inúmeros retratos no Rio de Janeiro, Gonzaga Duque afirmou que o pintor, cito, tinha fama de fisionomista, pintor feito pela força de vontade. Conhecido por sua crítica severa, Gonzaga Duque não escondia seu desafeto pela produção do pintor. Então, a maioria dos textos críticos referem-se aos retratos, que ele atribuía que todos eram parecidos com porcelana, exceto as paisagens. Aí sim, Gonzaga Duque faz alguns elogios. Sua carreira, a carreira de Petit, foi noticiada nos principais jornais do Rio de Janeiro, o que nos levou a fazer um levantamento em alguns periódicos, como o Jornal do Comércio, a Correio da Manhã e o País, cujas edições nos indicam os vários endereços do ateliê do pintor. Eu queria que a Fernanda Pinto também estivesse aqui. Em tempo, ela falava ontem da necessidade de investigarmos mais essa geografia, né, dos ateliês dos pintores no Rio de Janeiro. E eu, nesse levantamento nos jornais, eu percebi em várias fases da permanência do Petit aqui no Rio de Janeiro, tivemos vários endereços. Então, aqui tem uma notícia do Jornal do Comércio, em junho de 1898, retratista a óleo, tem o seu ateliê, a Rua do Rosário 121. Ainda nesse levantamento, encontramos no jornal Étoile du Sud, que falaremos mais tarde, na edição de junho de 80, foi noticiado que o pintor de retratos Auguste Petit estava ocupando a Rua do Ouvidor, já em 84, na Rua Gonçalves Dias, número 40. Em 88, ele está na mesma rua, mas no número 83. Aí é que nos chamou a atenção, porque esse endereço, Gonçalves Dias 83, é o mesmo endereço da administração e redação do jornal.
aqui está o endereço da Gonçalves Dias. E aí eu falava, né, da Fernanda, que de fato chama a atenção, e aí precisava ser investigado esses vários artistas, esses vários endereços. No caso dele, tem a Travessa de São Francisco de Paula, enfim, são curtos períodos, né? Talvez ele alugava com um espaço de tempo menor, talvez para as exposições de suas produções. Apesar de manter a sua residência em Paris, Auguste Petit fixou-se no Rio de Janeiro, onde manteve vínculos com os compatriotas da cidade, principalmente com o jornalista Charles Morel, fundador do semanário Étoile du Sud, retratado em 2 telas das 5 pertencentes à coleção do Museu Nacional de Belas Artes, coleção essa de interesse para este seminário. O museu possui 5 obras: Árabe, executado em 98, retratadas as senhoritas Robillard de Marigny, em 1917, o retrato de Alix Morel, sem assinatura e data, e os 2 retratos do fundador do jornal, Charles Morel, um datado de 1892 e outro de 98. A partir do levantamento dessa coleção, desculpa, aqui está um retrato de Charles Morel, agora eu vou falar mais tarde. Mas a partir do levantamento dessa coleção do Museu de Belas Artes, nós iniciamos a pesquisa, identificamos uma possível ligação, para chegarmos nesse retrato, entre Auguste Petit, o pintor, e um jornalista francês, né? Ambos franceses, Charles Morel. Como afirmamos, o nome do pintor francês foi citado em diversos periódicos da cidade, sobretudo no jornal Étoile du Sud, e citando com frequência as atividades de Petit na cidade, não somente em sua atuação como artista, seus diversos endereços de ateliê, como falamos, suas exposições individuais e coletivas, e também o período em que ele ocupou o cargo de presidente da Aliança Francesa, onde promoveu inúmeros eventos para a colônia de imigrantes residentes na capital carioca. Na edição de abril de 95, por exemplo, foi registrada a nomeação do pintor para esse cargo. No Jornal do Comércio de 1902, houve uma cerimônia no edifício do consulado francês, onde foi apresentado o novo ministro plenipotenciário aos presidentes de diversas sociedades, né, diversas instituições e membros influentes dessa colônia francesa. Entre os presentes estavam justamente os 2, Auguste Petit e Charles Morel. E Petit sempre é citado nesses convites como presidente da Aliança Francesa. Uma outra no noticiário fala apreciado pintor, o ilustre pintor, mas sempre a referência, a apresentação dele no convite é como ligado à Aliança Francesa. Então, como presidente dessa instituição, Petit promoveu uma série de conferências como a do belga Adrien Delpech, escritor, tradutor e professor de francês do Colégio Pedro II. Desculpa, estou apertando errado aqui, gente. Desculpa, eu voltei tudo, perdão. Então, esse é o retrato do Delpech, que foi ilustração do Laudelino Freire. Eu não tenho presente, eu não sei a que coleção pertence esse retrato. A importante atuação de Petit no Rio de Janeiro, imagem traçada por algum jornalista, nos levou a indagar qual seria a relação, então, do pintor com o fundador desse jornal. Até o presente momento dessa pesquisa, identificamos no Étoile du Sud a atuação do jornalista que, durante os anos de permanência no Paris, e sobretudo no Rio de Janeiro, que era a sede da redação, ele ganhou muitos desafetos, mas também muitos admiradores. Charles Morel era jornalista de elevado preparo, cito, cuja pena sempre foi manejada com brilho em defesa do Brasil. Aqui vocês estão vendo uma das páginas do jornal, mostrava o endereço que eu falei que era a mesma localização do ateliê de Petit. Inicialmente, a revista era chamada Revue Commerciale Financière et Maritime. Então, após 1895, o que eu fiz aqui? Ela muda e passa apenas a ser intitulada como Étoile du Sud.
e foi a revista, primeiro chamada revista, depois ela teve edição bimensal, mensal, depois quinzenal. E foi, para esta apresentação, foi o jornal, o periódico que eu mais fiz o levantamento. Em 1884, portanto, o periódico passou por essa mudança editorial, inclusive no nome, passando a ser Étoile du Sud, mas Morrel não abria mão de estar sempre mantendo à frente a direção da redação. Para se ter uma ideia do amplo conhecimento do redator, na edição de 95, ele fez críticas enfáticas a respeito da Sociedade Anônima de Gás, de abastecimento de gás no Rio de Janeiro, e afirmou no jornal, aspas, não tem nenhum associado, não tem nenhum interesse. Esse jornal é propriedade exclusiva de seu fundador, porque no próprio jornal as pessoas pagavam noticiários para fazer críticas a ele ou pagavam no jornal O País. Neste mesmo ano de 95, o jornal The Rio News noticiou que, apesar de Morrel encontrar opositores aos seus comentários, ele conservou a confiança e a autoridade em seu discurso, o que representa uma excelente característica para a comunidade empresarial. Se o aumento do número de suas páginas e patrocinadores dos anúncios significasse alguma coisa, então o nosso vizinho está atualmente colhendo a recompensa pela coragem e perseverança demonstrada nas circunstâncias. Fecha a citação. Através de seus artigos no periódico de Étoile, Morrel fornecia informações exatas sobre administração, agricultura, comércio, finanças, indústria e pesquisa sobre o país que ele visitou, estudou e sobre o qual ele escreveu e forneceu alguns dados de um valor incontestável. Cito: os imigrantes que se destinam ao Brasil encontrarão, então, em Charles Morrel, um guia seguro, experiente, não suspeito e capaz de lhe dar as mais amplas informações sobre o país que eles querem morar, familiarizado com a agricultura do Brasil, suas relações pessoais com os plantadores, fornecendo aos interessados todas as informações que lhes permitirá de se guiarem certamente em um país novo para eles. Eu termino e asseguro ao senhor prefeito a minha autoestima e o meu respeitoso apreço. Assinado o cônsul da França, Monsieur de Locret, em 1886. Algumas edições do jornal encontramos, portanto, referência a Morrel como grande conhecedor do Brasil, que ele considerava como sua segunda pátria. A edição de maio de 95 noticiou uma viagem que ele fez a São Paulo para preparar uma nova edição do Guia d'Étoile du Sud. Em decorrência dessa viagem, a redação foi confiada a seu filho Henri. Para termos uma ideia destas publicações, aqui está um exemplar desses guias. Então, são vários fascículos de diversas regiões do Brasil. Em janeiro de 1901, o jornal registrou as felicitações enviadas a Morrel pelos redatores do Jornal do Comércio e do País, em comemoração ao 20º ano do jornal. Na edição de setembro, um aviso do jornal informava aos leitores o retorno de viagem à Europa do Charles, cito, redator en chef, e Henri Morrel, diretor de l'Étoile du Sud, onde reassumiram suas funções. Então, eu percebi nesse levantamento que a permanência dele no cargo é longa, né, na vigência do jornal. Ainda nesse ano de 1901, o Jornal do Comércio noticiou que esse jornal era redigido somente em francês no Brasil, e apesar dos problemas do governo que se sucederam e sua suspensão no governo provisório, ele conservou-se independente por 20 anos, criado por um dos nossos compatriotas, Charles Morrel. Não investigamos o motivo da suspensão temporária desse jornal, mas essa interrupção voltou a ser publicada, sempre revestida de maneira fina e criteriosa, que distingue o estilo do seu redator-chefe. Ele aumenta o formato com mais sessões, que muito vão interessar não só os brasileiros, como a todo o comércio estrangeiro nessa capital. Interessante indagar o público desse jornal, talvez em sua grande maioria formado por franceses residentes
viajantes. Como era redigido só em francês, deveria ter circulação reduzida. Ao aproximarmos a repercussão das opiniões sobre o trabalho jornalístico de Charles Morel e a receptividade da produção de pinturas de retratos de Auguste Petit, observamos que os dois foram atacados, entre aspas, pela opinião de seus colegas de profissão, mas não há dúvida que ambos conquistaram um público que os admirava e os acompanhava. Mas ainda não temos uma estimativa concreta a esse respeito. Certamente, estamos nos reportando à receptividade, principalmente da comunidade francesa e da elite brasileira, ávida em usufruir das rodas sociais e intelectuais. Para se ter uma ideia, na posse do ministro na sede do consulado francês, estavam presentes, e aí esse convite era noticiado no jornal, né? E aí a gente fica imaginando as pessoas que não eram convidadas e deviam ser desafetos do pintor ou do jornalista, como deviam reagir frente a esses convites formais. Então, me interessei também, fiquei curiosa, porque o nome do Petit, enquanto presidente e ilustre pintor, sempre é citado nos convites, sempre é incluído nos convites do consulado francês. E aí eu ficava pensando, os outros artistas estrangeiros, e principalmente franceses, como François Daniel Bérard, que não são incluídos. Talvez, ontem a Fernanda Pita sinalizou, talvez seja uma das questões tratadas pela pesquisa que a Eliane Dias está fazendo acerca dos pintores franceses no Rio de Janeiro. Então, o que interessa nesse certame é apresentarmos as considerações que aproximam essas duas personalidades, né? De um lado, nós temos o Charles Morel, como a cabeça, principalmente, aqui está uma festa, eu acabei me sensibilizando aqui é uma das convites da festa de 14 de Juillet, no consulado francês, que mostra, em verde eu não consegui tirar, o Roberto precisa me ensinar essa parte, mas por outro lado dá para vocês verem o nome do Petit, tinha a ordem do concerto, tinha até o cardápio que era oferecido, né? As pessoas deviam ficar furiosas, né? Aqueles que não eram convidados. Bom, então, aqui eu volto ao retrato, porque o avançado da hora. Então, em abril de 1892, foi anunciada uma exposição realizada na Galeria Moncada, um retrato em pé do nosso muito simpático diretor Charles Morel. Monsieur Auguste Petit certamente pintou uma de suas melhores obras, a cabeça, principalmente, plena de expressão e de vida, destaca-se maravilhosamente sobre o fundo do quadro. Esse retrato foi pintado com grandes dimensões, ele tem 1,19 por 81 centímetros. Uma honra, tanto ao modelo quanto ao artista. Então aqui está, se a tradutora, eu fui a tradutora, espero ter traduzido direito. Aqui, de novo. Essa obra foi doada ao Museu de Belas Artes em 1948 pelo filho de Charles Morel, o Henri, que trabalhava com ele na redação. Nossa hipótese é que o referido retrato que é noticiado na École de Sud seja este retrato que está no Museu de Belas Artes, porque a data é coincidente. Mas como nós não tivemos acesso à documentação, o processo de encomenda, nós não sabemos como que o retrato da família de Morel, né, se foi doado pelo artista, se foi presenteado pelo artista. Porque no canto superior esquerdo, o Petit faz uma saudação ao seu amigo, l'ami Charles Morel. Então, nós não sabemos se foi presenteado ou se em algum momento foi adquirido pelo filho. Peço desculpas pela imagem preta e branca também, porque no momento que nós fizemos a solicitação para vermos essas obras, foi após o trágico incêndio no Museu Nacional, e a instituição, o Museu de Belas Artes, estava sendo alvo de inúmeras solicitações a respeito do acidente e principalmente na imprensa. Então nós não tivemos acesso. Então, como vocês podem ver, a tela, o artista foi representado de frente com esse fundo neutro, destacando a cabeça, né, os vincos da idade, né? Enfim, já falei disso. Então, dos retratos executados por Auguste Petit, nós podemos observar uma certa semelhança. Aqui está a assinatura dele, que é muito parecida com a que está no quadro de Charles Morel, porque como eu não consegui ver o quadro, eu não consegui fotografar em detalhe a
assinatura do quadro. Mas em quadros semelhantes eu pude observar que o A ele faz uma perna, né, ele faz um acabamento, e todo o resto em caixa alta. Então, fazendo o levantamento das obras do Petit em instituições religiosas e civis, temos esse retrato que está na Santa Casa da Misericórdia, que mostra o conselheiro Leonardo Caetano de Araújo apoiando a mão sobre o Jornal do Comércio, né? Ele que esteve à frente da Caixa de Socorros Pedro V e, portanto, anunciava a posse das administrações, as contas da Caixa de Socorros. Então, gostaria, então, de dizer que esses temas eram recorrentes no século XIX e, apesar das críticas recebidas, não podemos negar que ambos, Charles Maurel e Petit, foram a cada um a seu tempo, trabalho incansáveis e preservaram para sempre um tempo que a memória e a história foram verdadeiramente valorizadas. Obrigada.